Boa noite, amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Espero que esteja tudo bem com você. Estamos alegres porque, mais uma vez, o Senhor nos traz para aprendermos mais um pouquinho da sua palavra. E hoje, então, dando propriamente o início a esse novo estudo que estaremos fazendo em cima da carta do apóstolo Paulo à igreja de Colossos. Nós fizemos, na semana passada, uma breve introdução, muito embora tenha demorado um pouquinho, mas foi uma introdução, né, para que a gente pudesse ter uma panorâmica das motivações, né, contexto religioso, cultural, e em cima do que o apóstolo Paulo escreve. Inspirado por Deus, evidentemente, essa carta a uma igreja que não foi fundada por ele. Ele não plantou essa igreja, ele não é o fundador dessa igreja, a igreja de Colossos, dos Colossenses, mas como apóstolo, né, devidamente investido da autoridade de Deus sobre a sua vida, né, e capacitado, portanto, para escrever essa carta, para aconselhar, para fazer advertências a essa igreja. Então vamos abrir o texto sagrado na epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Vamos iniciar hoje a partir do versículo de número 1. Diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Graças nós damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vocês, orando sempre por vós. Porque tivemos notícia da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Fé e amor. Não há como desvincular, né, essas duas virtudes da igreja. Fé e amor. 5. Por causa da esperança que vos está reservada, né, que vos está reservada nos céus, a respeito da qual anteriormente já ouvistes, através da palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo, né? O Evangelho crescendo, prosperando, confirmando a ordem, a comissão de Jesus, ir de pregar o Evangelho, né? Judéia, Samaria, até os confins da terra. Como também está em todo o mundo. E vai frutificando. Esse é o poder do Evangelho. Né? E vai frutificando. Como também entre vós. Desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Nós não vamos chegar até o versículo 6, né? Mas para não ficar a leitura tão somente no prefácio e na saudação, muito embora seja alguém possa supor tão somente a saudação, mas na saudação nós já encontramos elementos importantes para entendermos, né, o fato de Paulo ter escrito esta carta a uma igreja, e poderia parecer estranho a alguém, a uma igreja que ele não conheceu, ele pessoalmente não conheceu, e a igreja não o conheceu pessoalmente.
Então nós vamos hoje devagar, como sempre, começando, falando a respeito da maneira como Paulo se apresenta. Quem é que está escrevendo? Quem é Paulo? E Paulo se apresenta como apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. A palavra apóstolo, você naturalmente deve saber, deve conhecer o significado da palavra apóstolo. E se você não sabe, então a partir de hoje você passa a saber. Apóstolo significa enviado. Apóstolo é enviado. Quando a gente se lembra, quando a gente se recorda, quando Cristo, ele pela primeira vez comissiona aqueles a quem os denominou de apóstolos, se você, por exemplo, abrir ali em Mateus, no capítulo 10, e no versículo de número 1, diz assim, os 12 e a sua missão. Jesus aqui os comissiona e os envia enquanto ainda ele está neste mundo. É uma primeira missão. Depois ele os comissiona quando então será levado, pouco antes de ser levado para junto do Pai. Mas aqui em Mateus 10, nós vemos que Jesus, chamando os 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos, sobre os demônios, para os expulsarem, para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Ora, os nomes dos 12, e aí é que aparece aqui a palavra apóstolos, e aqui a tradução de apóstolos é enviados. Então seria, ora, o nome dos 12 enviados são estes: Simão, chamado Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, Lebeu, apelidado Tadeu, Simão, o Zelote, Judas Iscariote, aquele que o traiu. Jesus enviou estes 12. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo, não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis nas cidades dos samaritanos, mas ide. Então ele está enviando antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quando depois nós vamos ver bem no finalzinho do Evangelho, né, aquela comissão que ele faz para que esses apóstolos, esses enviados fossem mundo afora, né, nós compreendemos o sentido, então, dessa palavra apóstolo, traduzido literalmente por enviado. Então, o apóstolo é um enviado. Não sei se você sabe, mas o próprio Senhor Jesus Cristo, ele é chamado de apóstolo. O próprio Senhor Jesus Cristo. Apóstolo Jesus, sim. O autor aos Hebreus, ele fala que Jesus Cristo, ele não é somente o nosso sumo sacerdote, mas ele é o nosso apóstolo. Olha só. E dá para entender, quando você discerne o significado da palavra, você conhece o significado da palavra apóstolo como sendo enviado, quem mais enviado foi do que Jesus Cristo? Jesus é o enviado do Pai a este mundo para morrer em nosso lugar, para nos salvar. Por isso, o autor aos Hebreus o chama também de apóstolo. Hebreus, capítulo de número 3 e versículo de número 1, diz assim, pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa comissão, da nossa confissão. Então, Paulo se apresenta como um enviado de Jesus Cristo. Ele se apresenta como um enviado. E como tal, irmãos, uma vez que ele foi enviado por Jesus, ele assume, podemos dizer assim, um papel de embaixador. Um representante, né? Praticamente com os direitos de um procurador, né? Um representante de Jesus Cristo. E, como tal,
essa condição lhe proporcionava autoridade. Eu não sei se você consegue mais ou menos entender a questão da autoridade. Paulo, você vai ver que Paulo está tentando salientar ou evidenciar para a igreja, que muito embora não o conhecia e que não foi fundada por ele, que ele era alguém que estava investido de autoridade para falar para a igreja. E isso era importantíssimo, porque afinal de contas alguém podia dizer, mas quem é Paulo? Quem é fulano de tal? Então a autoridade, ela estava sobre a vida de Paulo porque ele foi comissionado e enviado por Jesus como um representante, né? Como alguém que está no lugar dele, representando ele. Quando alguém no seu estabelecimento comercial ou na sua casa recebe, por exemplo, a visita de um policial, esse policial, ele por conta própria, ele não pode entrar na sua casa, por exemplo, e fazer alguma coisa que lhe dê na telha, porque ele não tem autoridade para isso. Mas no momento em que o policial, ele está investido de um mandado, de uma ordem judicial, ele está ali como um representante da justiça. Então ele tem autoridade para adentrar naquele lugar e fazer de repente o que é necessário, o que for mandado pelo juiz, pela justiça. Então aquilo que o apóstolo faz, ele faz em nome, como um representante, como um embaixador, como um enviado. Por isso, evidentemente, o apóstolo. E quando a gente olha essa apresentação, digamos assim, dessa credencial do apóstolo Paulo, Paulo quer manifestar as suas credenciais como apóstolo, você percebe que Paulo está querendo evidenciar, acima de tudo, não uma autoridade que ele conquistou, uma autoridade própria, mas a autoridade que ele está investido, a autoridade que procede do próprio Senhor Jesus Cristo, como um representante dele. Então, a gente, no momento que a gente reflete sobre essa introdução, você percebe que existe por parte, principalmente depois da maneira como ele continua falando, e ele vai dizer que não é somente um enviado por Jesus Cristo, ou de Jesus Cristo, mas ele é um enviado de Jesus Cristo por causa da vontade de Deus. Quer dizer, ele vem corroborar, ele vem consolidar essa ideia de que ele não é alguém que está indo por conta própria, ou mandado por qualquer pessoa. Ele é alguém enviado pelo Senhor Jesus Cristo. Os estudiosos, muitos estudiosos acreditam que, em grande parte, essa preocupação de Paulo evidenciar a sua condição de apóstolo deve-se ao fato de que, não sei se você sabe, certamente você sabe, mas o apóstolo Paulo, irmãos, ele não fez parte do grupo seleto, os 12. O apóstolo Paulo não andou com Jesus. O apóstolo Paulo foi um perseguidor da igreja, agora você imagina, né? Então alguém que não somente era conhecido por ser um perseguidor da igreja, mas alguém que não tinha andado com Jesus. E na cabeça das pessoas, de alguém, poderia pairar a seguinte ideia: Paulo, ele não tem autoridade, ele não pode ser recebido como um apóstolo, porque ele não fez parte desse grupo seleto que Jesus separou antecipadamente, como vimos lá em Mateus, onde ele já dá inclusive uma primeira comissão enquanto Jesus estava aqui, né, e lhes deu autoridade, tanto para expulsar demônios, curar enfermos, proclamar o reino, né? Mas nós que conhecemos a história de Paulo, nós sabemos que, muito embora ele não tenha feito parte desse grupo seleto, mas ele viu o Senhor ressurreto, ele teve contato
com o Senhor, por 2 vezes, ele o vê glorificado 2 vezes, e justamente nesse encontro que ele tem com o Senhor lhe comissiona e o Senhor o envia. Então, essa credencial que alguém pudesse questionar de que Paulo não era um apóstolo porque não tivesse participado do grupo dos 12, se perde, né? Se torna fraca, porque na verdade ele sim, ele foi chamado e ele foi comissionado por Jesus Cristo, né? Muito embora tenha sido depois da morte de Jesus, mas isso não muda o quadro, né? Então, ele quer deixar claro, é transparente, é evidente essa, e não é uma questão de vaidade, tá, irmãos? Dele, não é isso. É que a igreja precisa saber que ele está imbuído de autoridade para ouvi-lo. Ele era alguém enviado por Jesus, né? E nessas 2 vezes que ele tem a experiência com o Senhor lhe comissiona. Você conhece bastante, né, a passagem de Atos de 9, 1 a 6, onde ali o Lucas relata a experiência de Paulo, que estava, na verdade, imbuído de um propósito de perseguir a igreja, de prender os crentes, e ali Jesus se manifesta a ele, né? E ali em Atos 9, de 1 a 6, nós não vemos a integralidade do seu chamado, mas quando a gente vai lá para Atos 26, se você puder abrir comigo, Atos 26, a partir do versículo de número 12, Paulo estava fazendo um discurso diante do rei Agripa, né? E Paulo estava contando a sua história, como é que foi o seu chamado, qual foi a sua experiência, ele está relatando, né? Ele disse que ele, no versículo onde, por exemplo, ele castigava, né, muitas vezes por todas as sinagogas, ele está contando ali no capítulo 26, até o versículo 11, né, ele está falando das coisas que ele fez, né, dos males, muito embora fosse bem intencionado, achando que estava fazendo uma coisa para Deus, mas ele tá relatando, né? No versículo 11 diz assim: e castigando-os muitas vezes por toda a sinagoga, os obriguei a blasfemar. Irmãos, o próprio apóstolo Paulo, quando não convertido, ele obrigava os crentes a blasfemarem contra Deus, porque se não o fizessem, eles sofreriam dano. O próprio apóstolo Paulo está falando isso ali no versículo 11. E no versículo 12 diz assim: sobre o que indo então a Damasco, com poder, com autoridade, e aqui a autoridade que ele tinha não era de Jesus, para perseguir a igreja, ele estava com a autoridade de quem? Das autoridades religiosas. Então, quando ele disse que ele estava indo com poder, ele estava indo com essa autoridade agora humana. Depois de apóstolo, não, agora a autoridade que ele tinha era de Jesus, apóstolo de Jesus, né? Então, com poder e comissão dos principais dos sacerdotes. E ele foi a Damasco perseguir os crentes. Versículo 13. Ao meio-dia, ó rei, falando para o rei Agripa, eu vi no caminho uma luz do céu, que excedia, que ultrapassava o esplendor do sol, que era mais forte que o sol, a luz que ele enxergou, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. E caindo nós todos por terra, eu ouvi uma voz que me falava em língua hebraica e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu: quem és, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te. Versículo 16. Põe-te sobre os teus pés, porque eu te apareci, por isso, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios a quem agora te envio. Eu te envio agora, Paulo. Você é um enviado.
Você é um apóstolo, enviado por Jesus. Paulo não foi ungido e separado por homens. Nós vamos ver depois isso logo a seguir na questão da vontade de Deus, pela vontade de Deus. Eu agora te envio. Tu és um enviado meu, tu és um representante meu, tu és embaixador meu. Tu és um procurador. Tu vais em meu nome. Para quê? Para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Amém? Olha só o comissionamento, recebido pelo apóstolo, que se apresenta desta forma: eu sou um apóstolo de Jesus Cristo. Ah, mas você não viveu com ele. Então Paulo, nós conhecemos todas essas particularidades, e justamente em cima disso ele pode e pôde se considerar como efetivamente foi, não simplesmente um apóstolo, mas foi certamente o maior apóstolo de todos, o que mais trabalhou, o que mais sofreu, o que mais se dedicou, o que mais plantou a igreja. Justamente por quê? Porque ele era um enviado de Jesus Cristo. Isso é importante a gente saber. É bastante importante. Ele foi chamado não por homens, ele foi chamado pelo próprio Senhor. Ele foi chamado para, conforme disse Jesus a Ananias em visão, o discípulo de Damasco, que a história ou a tradição conta que era o pastor da igreja em Damasco, ele foi chamado, Jesus chamou o apóstolo, para levar o seu nome, o nome de Jesus, ou seja, para evangelizar quem? Os gentios e reis, e também perante os filhos de Israel. Atos capítulo 9, versículo 15, quando Jesus fala audivelmente com Ananias, Atos capítulo 9, você conhece essa passagem, enquanto o apóstolo Paulo estava cego numa casa lá, sendo hospedado lá e aguardando o que ele teria que fazer, porque essa foi a orientação: vai lá, fica lá e você vai aguardar as instruções. E aí Jesus envia Ananias para encontrar Saulo, então, que depois se torna o apóstolo Paulo. E no versículo 15, depois de Ananias questionar essa decisão do Senhor de chamar o perseguidor da igreja para ser um apóstolo, e ele questiona, ele se puxa: Senhor, versículo 13 de Atos 9, eu ouvi acerca deste homem, quantos males ele tem feito. Eu sei quem é, Senhor. O Senhor não está enganado? Não, é esse mesmo. É esse que eu tenho que ir lá impor as mãos e orar por ele. É esse. Puxa, mas eu tenho ouvido falar dele aí, que esse é um cara durão. É um cara que tem nos perseguido. E ele aqui em Damasco, Senhor, ele tem poder, como se o Senhor não soubesse. Ele está esclarecendo Jesus, como se fosse uma coisa que o Senhor não percebesse. O Senhor sabe de todas as coisas, Paulo já estava no caminho, já estava cercadinho pelo Senhor, estava tudo se delineando, Na nossa vida também é assim, muitas vezes a gente pensa que as coisas estão perdidas e está fora de controle, e o Senhor está tão somente nos conduzindo, nos levando, E ele aqui tem o poder dos principais, dos sacerdotes, para prender, Senhor, todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai. Não discute comigo, não conversa, vai. Eu estou dizendo para você, pode ir, eu sei o que eu estou falando. Porque este vaso, esse aí, é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome, ou seja, para evangelizar. Ele é um enviado, ele é um apóstolo.
o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Né? E tem mais, eu vou lhe mostrar também, eu vou ensiná-lo o quanto ele deve padecer pelo meu nome. Né? Então, o chamado do apóstolo é um chamado para ele ir aos gentios, aos filhos de Israel, testemunhar de Jesus aos reis, como ele fez ali diante do rei Agripa. Paulo teve a oportunidade de evangelizar pessoas importantes, não só pessoas simples. Né? Então, novamente, falando sobre essa intenção de Paulo, né? Porque Paulo queria que a igreja não tivesse dúvidas alguma da autoridade que ele estava investido. Né? Ele tinha autoridade e poder agora, não recebido dos homens, como ele quando foi a Damasco, mas agora ele tinha a autoridade de Jesus Cristo. Para tanto, ele poderia, portanto, né, ele poderia escrever, né, essas cartas. Ou essa carta, né, como a carta de Laodiceia também, que aparentemente não o conheceu, com a autoridade de apóstolo. Né? Então, essa intenção dele de deixar claro a sua credencial, né, podemos traduzir como se fosse assim: olha, assim como o Senhor comissionou os primeiros que conviveram com ele e foram comissionados pessoalmente por ele, eu também fui comissionado pessoalmente por ele, de uma forma, quem sabe, até mais gloriosa. Porque aqueles, né, foram comissionados enquanto Jesus estava aqui, e agora com ele, depois de Jesus estar ressurreto, né, já na sua glória. E ele tem essa experiência. Mas a ênfase de Paulo não se dá somente no fato dele ter sido enviado por Jesus. Ele diz que ele é enviado por Jesus, ele é comissionado por Jesus pela vontade do Pai, ou pela vontade de Deus. Então Jesus é comissionado pelo Filho, com F maiúsculo, com o aval, ou antes até, por causa da vontade, né, pré-determinada do próprio Deus. Então ele fala, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Não há como nós separarmos, evidentemente, irmão, toda a ação estabelecida, por toda a decisão e toda a ação estabelecida pelo Filho, evidentemente não pode haver discordância da vontade do Pai. Né? Nós estamos diante de um Deus triuno, um Deus em 3 pessoas, né? Pai, Filho e Espírito Santo, e jamais poderemos imaginar, supor, porque seria certamente a maior de todas as heresias, que pudesse haver alguma discordância entre o Pai e o Filho. E essa concordância, essa afinidade, porque mesmo é um Deus em 3 pessoas, então tem que haver essa afinidade de vontade. Nós percebemos, inclusive, Jesus Cristo em seu ministério terreno. Você percebe claramente que Jesus Cristo é aquele que veio para fazer a vontade do Pai. Então, Paulo disse, eu sou enviado pelo Filho, pela vontade do Pai, pela vontade de Deus. Vamos abrir em João capítulo 4. Evangelho de João capítulo 4, versículo 31. E, entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo, Rabi, come. Trouxemos aqui uma comidinha, porque Jesus ficou falando com a mulher samaritana e eles foram comprar. E voltaram. Rabi, come. Porém, ele lhes disse, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros,
trouxe-lhe, porventura, alguém de comer? Trouxeram comida para ele, ele não está sabendo? Ele disse, olha, eu tenho uma outra comidinha aí, melhor do que essa. Jesus lhe disse, a minha comida, o meu alimento, é fazer a vontade daquele que me enviou. Então o Pai enviou o Filho, né? E o Filho vai enviar os apóstolos. Então nós vemos que essa afinidade, né, na realidade uma vontade única, né, entre o Pai e o Filho. Então, evidentemente, quando Paulo quer dizer que ele foi enviado pelo Filho pela vontade de Deus, é claro, pela vontade do Filho também, né? Mas para enfatizar, né, que Deus está nesse negócio, a vontade dele, né? Isso é importante a gente saber, porque ele poderia dizer assim, olha, eu fui enviado pelo Filho, por Jesus, ele me enviou, porque na verdade era um desejo meu, era uma aspiração minha. E de certa forma até poderíamos entender que não invalidaríamos, né? Porque Paulo diz que quem almeja o episcopado, boa coisa almeja, né? Quem almeja ser líder, um pastor. Então a gente não pode descartar que existe a aspiração no coração do homem. Mas ele está dizendo que não é a vontade dele, não é a aspiração dele. Ele é enviado por Jesus pela vontade do Pai. Então, irmão, bota a credencial nisso. É a vontade de Deus. O seu apostolado não foi uma consequência da sua aspiração, do seu desejo. E melhor ainda, irmão, não foi a aspiração e o desejo de uma outra pessoa ou um outro grupo. Porque muitas vezes poderá acontecer de alguém assumir uma posição importante no corpo de Cristo, muitas vezes induzido, levado, sabe? Muitas vezes o camarada poderá ser até colocado numa fria, né? Por ouvir pessoas, não, você é o cara certo, porque muitas vezes olha para algum talento particular da pessoa, às vezes talvez até não falar, enfim, alguma coisa, né? E a gente tem cansado de ver, irmãos, muitas vezes homens que assumem uma posição pela vontade das pessoas. Paulo, ele é um apóstolo enviado por Jesus Cristo, por isso mesmo um apóstolo, pela vontade do Pai. É uma vontade de Deus, é uma vocação divina. E será que pode acontecer de alguém ser introduzido num ministério por vontade humana? Sim. Quando não até por vaidade, até por ambição, né? Claro que a gente tem que pisar em ovos quando a gente fala sobre esta coisa, mas quantas vezes o coração engana o homem e muitas vezes o que está por trás não é propriamente uma chamada divina, né? Mas de alguma forma uma ambição. Eu conheci, por exemplo, uma pessoa, muitos anos atrás, cujo irmão, que morava em outra cidade, era um pastor. O pai dos dois tinha sido um pastor, muitos anos, né? E, no meu entendimento, na cabeça desse irmão, há muitos anos atrás isso, na cabeça desse irmão, o fato do pai ter sido pastor e seu irmão mais moço ser um pastor, ele achou que ele teria que ser pastor. Mas por quê? Porque o pai é pastor? Porque o irmão é pastor? Então, e era uma pessoa até bem colocada na sociedade, mas então era uma motivação totalmente inadequada. E muitas vezes ele queria fazer até uma forçação de barra no meio das pessoas, por onde ele passava na igreja, tentando colocar essa imagem de pastor, sendo que ele não tinha sido nem sequer ordenado. Então é alguma coisa da própria pessoa, né? Então a aspiração de Paulo é como ele diz, olha, eu sou um enviado,
de Jesus Cristo, não porque eu desejei. A minha aspiração era outra. A minha aspiração era destruir a igreja. Essa era a minha aspiração. Paulo poderia ter dito, como efetivamente era. Irmãos, Paulo não fazia, ele mesmo disse, ele fazia isso por ignorância, ele não fazia isso por maldade. Ele achava que estava destruindo uma seita. Sabe? Ele achou que estava fazendo uma coisa para Deus, uma obra para Deus. Ele diz, eu fiz por ignorância. Por isso eles consideram o menor de todos os apóstolos, porque perseguiu a igreja. Mas fez por ignorância. Certamente não era a aspiração de Paulo, a vontade de Paulo ser um pastor da igreja. Isso tem diferença total. Sabe, irmãos, a vontade de Deus ela é soberana. Poucas pessoas não enfatizam, não valorizam o quanto deveria ser valorizado essa questão da soberania da vontade de Deus, que é um tema bem polêmico, porque ele aparentemente combate com uma questão de livre-arbítrio. Como se Deus, o que vai ser da vida dessa pessoa, o que vai acontecer na vida dele, está fora do meu controle, isso depende dele. Existem pessoas que vão por esse caminho. Eu, evidentemente, sou adepto e creio plenamente na vontade soberana de Deus. Muito embora a nós pareça, na prática, que tudo o que fazemos por decisão própria, nós escolhemos o caminho, nós fazemos a nossa história, mas quando você olha para a Bíblia, você vai ver que quem faz a história é Deus, especialmente na nossa vida. Então Paulo, irmão, ele estava lutando contra Deus. Paulo, para ti é duro estar recalcitrando contra os aguilhões. Você está se esperneando e você está como que um animal no brete. Não tem saída para você. Você vai ser meu apóstolo. A vontade de Deus. E eu digo assim que a vontade de Deus ela é soberana, claro, mas a vontade de Deus ela é boa. Diz a Bíblia, ela é agradável e ela é perfeita. E nesse caso também não foi diferente. Não foi uma exceção de não ter sido. Puxa vida, mas o cara serviu a Deus na marra? Eu não creio que Deus queira as pessoas servindo por obrigação. Talvez então Paulo foi uma exceção. Jeremias talvez foi uma outra exceção. Moisés foi uma outra exceção. Não. É a vontade de Deus. A Bíblia diz que Deus opera em nós, o querer e o realizar. E quando nós não queremos, se é a vontade dele que nós façamos, ele vai operar em nós. Paulo, irmão, ficou sem chão. Jesus não teve que ficar fazendo uma discussão com ele como Deus fez com Moisés. E Moisés, não, mas eu não sei falar, não, mas eu não sei o quê. Não, mas não vão acreditar em mim, não. O cara que matava a igreja, numa aparição do Senhor, se rende ao Senhor e vai fazer a vontade do Senhor. A vontade de Deus. Apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. A vontade de Deus foi boa? O que você acha? Paulo se tornou um grande apóstolo. Não se tornou um apóstolo qualquer. Puxa, mas ninguém botava fé nesse homem. Nem o Ananias lá em Damasco. Não, Senhor, tu me perdoa. É quase como se Pedro falando para Jesus. Jesus, nós pescamos a noite inteira. Não tem peixe. Pedro, joga a rede, Pedro. Senhor, Ananias, esse cara não tinha uma pessoa mais boazinha para tu trazer, para ser um líder? Paulo se tornou um exemplo para a igreja de fé, de fidelidade, de amor, de entrega. Como pode, né, irmãos? Como a vontade de Deus é maravilhosa. Deus trabalhou na vida desse homem de uma maneira tremenda, tremenda. Quem escolheria Paulo para ser um apóstolo? Você acha que Pedro escolheria? Mesmo depois de convertido? Não ia. Inclusive, quando ele teve a experiência, Barnabé pegou Paulo, recém-convertido, e levou para Jerusalém. Os caras estavam tudo apavorados.
Porque conhecia o que era o camarada, conhecia o que era Saulo. E Barnabé sabia da história, disse, não, não é assim. Ele tem uma experiência, então ele vai, conversa com Pedro, conversa com Tiago. Conta a sua história e os irmãos creem, a igreja crê. E Paulo e Pedro o abençoa e realmente dá a ele, né, o seu aval como líder da igreja em Jerusalém. E Paulo vai para os gentios, né, fazer o seu trabalho. Eu digo que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita, porque, como disse anteriormente, ninguém se esmerou tanto, ninguém trabalhou tanto, ninguém se dedicou tanto. Não teve um apóstolo à altura do apóstolo Paulo. Não teve. E era um cara que ninguém botava um tostão furado, ninguém apostava nele. Mas a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. E acima de tudo, ela é soberana. É soberana. Finalmente, hoje, ainda gostaria de falar, nesse primeiro versículo, né, ele diz, Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Interessante. O que ele quer dizer com isso? Olha, quem está escrevendo para vocês, quem está mandando essa carta para vocês, não sou somente eu, o apóstolo enviado de Jesus Cristo. O irmão Timóteo, também quase considerado como um coautor dessa carta. Paulo o honra. Timóteo está ao lado de Paulo na prisão, porque era companheiro de Paulo, servia Paulo, acompanhou Paulo em diversas viagens, né? Diversas viagens. Mas quem era Timóteo para que Paulo colocasse, né, na sua saudação e na sua apresentação, disse, olha, quem está escrevendo aqui, e agora por minha conta, é o grande apóstolo, enviado de Jesus, pela vontade de Deus, escolhido por Deus. E o irmão Timóteo, ele traz junto Timóteo, né, e o apresenta à igreja. De certa forma, ele está honrando Timóteo. Mas, irmãos, Timóteo, ele não era, por assim dizer, muito embora fosse um discípulo de Paulo e conhecedor das Escrituras, mas nós não podemos dizer que Timóteo era um mestre, né, na palavra, que era um grande pregador, e muito menos um apóstolo, né? Timóteo era o irmão. E o irmão? Timóteo. É o apóstolo e o irmão. Na verdade, Timóteo, ele era um companheiro, preste atenção, um companheiro nas horas amargas. Ter companheiro nas horas boas é fácil. Na verdade, irmãos, irmão Américo que diz, ele tinha muitos companheiros. Saudoso irmão Américo, Balbinot. Ele tinha muitos companheiros. Quando ele ficou doente, que ele teve o derrame, e ele ficou praticamente paralítico, nos primeiros meses, não podia trabalhar. E ele me falou, quando nós ainda estávamos discipulando ele, esse pastor, todos me abandonaram. Todos. Todos me abandonaram. Não é fácil você ter amigos. Eu sempre digo, e Deus me perdoe se eu estou errado. Eu acho que amigos de verdade, você pode contar na mão. Não deveria ser assim, né, irmãos? Muito embora a gente, né, faça parte do corpo de Cristo, mas muitas vezes se evidencia, né, que, na verdade, amigos de verdade, aquele que sai lá da sua cidade, deixa seus familiares, deixa tudo para estar ao lado de um homem que está preso, abandonado pelos outros, prestes a ser sentenciado à morte. Timóteo era um companheiro nas horas amargas. No momento mais difícil até então da vida do apóstolo, ele tem um amigo ao lado, um irmão ao lado, o irmão Timóteo.
Para ele isso era e tinha um valor imensurável, mesmo que estivesse ao lado dele pelo fato de ter sido condenado junto com ele, que não era o caso de Timóteo. Uma outra pessoa, uma pessoa mais ilustre, mais nobre, mais erudita, mais culta, talvez não tivesse a mesma importância quanto o irmão Timóteo, que ele faz menção na sua carta, porque esse cara era, de fato, um companheiro nas horas amargas. Muitos pastores, graças a Deus, acho que não é o meu caso, mas muitos pastores, nas horas amargas, infelizmente, são abandonados. E eu quero dizer para você, muitas vezes, a própria igreja abandona. Eu sei de casos, por exemplo, de pastores que tiveram problemas no casamento, não por culpa dele, mas por culpa do cônjuge. E nessa situação do casamento, a própria igreja, de certa forma, o rechaçou. Não o acolheu. Irmãos, não é fácil. Não se surpreenda e não se escandalize no que eu digo. Amigos de verdade, companheiros do momento difícil, não são muitos. Feliz é um homem que pode dizer que possa contar nas duas mãos amigos de verdade, que se a coisa realmente apertar, ele está junto. Ele era um colaborador, ele era um discípulo de Paulo e ele era um colaborador. Só para você saber, Timóteo, ele acompanhou Paulo em grande parte das suas viagens. Ele acompanhou Paulo em Filipos, ele acompanhou Paulo em Tessalônica, ele acompanhou Paulo em Atenas, ele acompanhou Paulo em Corinto, ele acompanhou Paulo em Éfeso, ele acompanhou Paulo em Roma. Como um cooperador, como um filho, serve o pai. Filipenses capítulo 2, nós vimos isso quando ele fala sobre Epafrodito e sobre Timóteo, nós vimos isso. Filipenses 2 e 22, no versículo 19, Filipenses 2 e 19, diz assim: espero em Jesus Cristo que em breve vos mande Timóteo para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo a respeito dos vossos negócios. Porque não tenho ninguém igual a ele. Não tem ninguém que tenha de igual sentimento, que sinceramente cuido de vocês. Porque todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo. Mas ele não, ele busca o que é de Cristo. Versículo 22. E vocês bem sabem qual a sua experiência de Timóteo, e que serviu comigo no Evangelho como um filho ao Pai. Então, Timóteo tratava Paulo como um pai, né? E quem não quer, qual pai que não anseia, né, ter um filho dedicado, né? Normalmente os de casa, são as pessoas que mais nos apoiam. No momento difícil são as pessoas que estão próximas a nós, né? E Timóteo era um filho de uma judia com um pai grego, se não me engano, e ele não tinha relação nenhuma sanguínea com Paulo, mas ele tem um afeto, uma ligação tão forte com Paulo, que vê em Paulo pai, e Paulo vê em Timóteo um filho, né? Timóteo, ele era alguém que compartilhava do amor de Paulo pela igreja. Então ele pode chegar na carta e dizer: olha, quem está escrevendo é o apóstolo Paulo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Porque ele sente por vocês o que eu sinto. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide do vosso estado. Timóteo já tinha uma inclinação e uma vocação até pastoral, discípulo de Paulo, né? E certamente depois deve ter dado continuidade ao ministério e ao trabalho iniciado por Paulo. Timóteo, ele era alguém de total confiança de Paulo, né? Por isso mesmo ele é honrado pelo apóstolo, e é isso que quero dizer, né? Isso parece que não tem muita importância, o fato
mas a gente vê, né, a consideração, a valorização, né, a consciência do apóstolo que ele tem alguém, não é qualquer pessoa ao seu lado. Mas quem era? Era o irmão Timóteo. Como é importante, viu, irmãos? Quando um pastor, quando uma liderança, ele não precisa ter muitos líderes junto dele, mas como é importante que ele tenha ao seu lado companheiros, nos momentos bons e nos momentos amargos. E todo aquele que tem alguém assim ao lado, se é alguém de Deus, certamente será valorizado, como no caso do irmão Timóteo, né? Que entra nessa carta, ele entra para a história, né? Quase como se fosse um coautor da epístola. Na verdade, os princípios de Timóteo foram assimilados de Paulo, né? O conhecimento de Timóteo foi recebido de Paulo, ele era discípulo de Paulo. Então, ele, assim como os discípulos aprenderam olhando para Jesus, Timóteo se tornou alguém olhando para o seu pai espiritual, que era Paulo. Amém, amados? Vamos ficar até aqui. Hoje a gente vai encerrar. Na semana que vem a gente dá continuidade. Sem pressa e sempre seguindo, né? Nosso querido Deus e Pai, em nome de Jesus, teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, nós te louvamos, Deus. Te agradecemos, Senhor, pela tua graça, pela tua bondade, pela tua unção em nossa vida. Acima de tudo, te agradecemos por tão grande salvação que o Senhor proporcionou. Obrigado, Deus, porque tu nos escolheste, porque nos separaste. Da mesma maneira como escolheste Paulo para ser um apóstolo, nos escolheste para sermos teus, pela tua vontade. Não era a nossa aspiração, não era, Senhor, o que desejávamos, mas tu nos alcançaste, tu nos chamaste com tão grande amor. Por isso nós te agradecemos, te louvamos, Senhor. Que possamos, ó Deus, aprender cada dia mais e mais um pouquinho da tua palavra. Esse é o propósito, Senhor, de estarmos aqui na igreja sempre. Além de te louvarmos, também aprendemos um pouco mais das Sagradas Escrituras. Abençoa, eu te peço, a nossa vida. Vai com nós, Senhor, para o nosso lar. Que o Senhor nos leve na tua proteção, na tua graça, Senhor. Abençoa, Senhor, meu Deus, eu te peço aqueles que estão na sua casa, no seu lar. Muitos por opção, mas outros até impossibilitados, por alguma razão não podem. Gostaria, quem sabe, até de estar aqui, Senhor, mas por eles também nós intercedemos. E sobre eles também pedimos a tua graça e o teu poder, Pai. Leva-nos, ó Deus, nesta bendita paz, na tua graça, Senhor, meu Deus. Nos dá descanso, que possamos chegar em nosso lar, descansados em ti, alegres, Senhor, interiormente, crendo no teu amor, crendo no teu poder, crendo na tua salvação. Leva-nos, ó Deus, nós oramos em nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe, meu querido. Vá na paz do Senhor.